Fala, meus amigos, fala, torcida gloriosa. Vamos trazer mais informações sobre o Botafogo, chapéu no Flamengo, Luiz Henrique de volta. Tudo isso nós iremos trazer. Começando esse vídeo trazendo o react do canal Gigante Glorioso, aqui é Botafogo, onde ele traz mais informações sobre o Fogão. Vamos acompanhar. Até a live do Botafogo caiu, o Transferban não caiu. Enfim, que situação, meus amigos. Mas bom, o vídeo de hoje, boa tarde você que está aqui acompanhando esse plantão glorioso. A coletiva do Martim Anselmi rolou em duas partes, enfim. Acho que algumas coisas importantes ali precisam ser focadas, né? E a gente vai abordar mais esses assuntos. Eu quero focar no que disse o Alessandro Brito. A gente vai falar muito do Martim Anselmi, vai falar muito dessas impressões dele, né, inclusive de que já sabia do Transferban. Né? Já que o papo é Transferban, já que o Alessandro Brito dessa vez fez diferente, ele se antecipou ao assunto, que na época do Lucas Vidalba estava um clima chato, mas dava para empurrar com a barriga. Né? Agora já não dá mais, tendo em vista o tanto de informação cruzada nesses últimos dias, nessas últimas semanas, né? E eu vou dar aspas aqui para o Alessandro Brito, né? Porque ele trouxe algumas informações dentro da informação do Transferban que são muito importantes aqui para a gente entender o futuro do Botafogo, né? Olha o que o Alessandro falou. A gente vem trabalhando já e a gente já sabia dessa situação desde outubro. Então eles já sabiam que viria essa decisão, no caso Almada, e que eles não teriam grana para pagar. A grande verdade é essa, né? Que eles não tinham como fazer esse pagamento num curto prazo. Porque se sabiam desde outubro, por que não negociaram, por que não viram outras formas de fazer esse pagamento? Enfim, por mais que haja uma dissonância entre o que o Textor acha, o que o Atlanta e a MLS acham e o que o tribunal achou, né? O CAS, que é a última instância, julgando esse tipo de recurso, né? De situação envolvendo transferência de jogador, esse comitê arbitral, ele definiu a punição ao Botafogo e eles já sabiam desde outubro e não conseguiram apagar esse incêndio com antecedência, né? E aí isso acabou estourando nessa temporada de 2026. Então ele botou aqui, ó, sabendo dessa situação desde outubro, a gente vem trabalhando de uma forma incansável para que possa, de alguma maneira, solucionar isso o quanto antes. E não é uma situação tão simples. Isso aqui já deixou o torcedor assustado, né? Porque se tivesse perto de resolver, o que ele poderia ter dito? Olha, a situação é até complexa, mas a gente está bem perto de resolver. Então, ele bota, a situação não é uma situação tão simples. Ou seja, talvez a gente fique realmente o início do Campeonato Brasileiro, ao contrário do que foi falado por muita gente, com essa punição. Eu não sei, eu estou na expectativa positiva. Aí ele diz, não é tão simples porque envolve MLS, envolve alguns termos jurídicos, garantias, então a gente quer fazer de uma forma que o clube fique estável, equilibrado para os próximos meses, para as próximas sequências de contratações. Então é uma situação que a gente vem trabalhando junto ao nosso jurídico. Bom, são falas que não trazem nenhuma profundidade, até porque o Alessandro Brito não pode nem fazer isso, né? Ele precisava dar uma satisfação, precisava falar alguma coisa, né? Falar que vem trabalhando para resolver é quase que obrigação, né? Isso é óbvio, eu sei que eles trabalham e muito, todos eles do Botafogo, né? Trabalham muito. Agora, não é simples, porque não envolve um time e outro. Esse negócio que o John Textor fez e depois não cumpriu com as suas obrigações, isso envolve a MLS, então é muito mais complexo, né? E ele continua dizendo que é claro que o clube hoje vive uma situação de andar com as próprias pernas. Essa é uma informação importante. Isso desde o ano passado, do meio do ano passado. A gente sabe que tivemos essa situação de romper uma situação societária entre Eagle, Textor, Ares. Isso vem sendo resolvido pelo John Textor e a gente vem caminhando com passos internos. Bom, outra informação importante aqui. Pelo que eu estou percebendo aqui,
a situação é bem mais do que a gente consegue ver. Então, se o Alessandro Brito soltou esse spoilerzinho aqui de que a gente sabe que houve uma situação de rompimento entre situação societária entre Igor, Textor, Ares, isso vem sendo resolvido pelo John, a gente vem caminhando com passos internos. Então o Botafogo, de certa forma, já é a segunda vez que ele fala isso no discurso dele aqui sobre Transferban, andar com as próprias pernas, caminhar com passos internos, ou seja, o Botafogo ele vem se desvencilhando nas práticas administrativas do que é a estrutura atual da Eagle. Isso pode significar que realmente haja uma situação de saída do Botafogo, de recompra do Botafogo, e aí quem é o grupo que está com o Textor para fazer esse investimento, por que essa demora na questão do BAN, por que essa demora do pagamento ao Atlanta. São várias situações que não podem ser respondidas em minutos pelo Alessandro Brito, mas ele trouxe essa informação de que o Botafogo já vem se acostumando a caminhar com as próprias pernas. Bom, diz ele aqui, então é uma situação que a gente pode falar que a gente trabalha no dia a dia e fatalmente a gente existe uma necessidade de venda de alguns jogadores. Eu falei para vocês, do jeito que caminha a situação, não tenho esperança de que Montoro e Barreira fiquem depois da Copa do Mundo, principalmente se jogarem. Matheus Martins, se houver uma proposta razoável do Feyenoord, vai levar. David e Ricardo, o Botafogo está fazendo leilão mesmo. Quem pagar mais vai levar. Então isso a gente tem visto claramente no comportamento do time. Marlon Freitas, mais de 30 anos, tá com gracinha, vai embora, bota dinheiro no clube. Já tô vendo que a postura vai ser essa, né? E aí o Brito continua, mas esse é o lado positivo que a gente vê, porque essa janela nos mostrou novamente o quanto a gente tem um elenco qualificado, o quanto o clube está preparado para caminhar com as próprias pernas. Então eu posso dizer que a gente teve proposta, se não para todo o elenco, mas para 90% do elenco teve proposta. Isso mostra a qualidade e o caminho que o Botafogo está tendo nesses anos e vai ter nos próximos anos. Então dizer que a gente realmente, sobre o caminho do Botafogo, que a gente tem tendo nos próximos anos, ficou confusa aqui a transcrição, né? Então dizer que a gente realmente, sobre o caminho que o Botafogo está tendo nesses anos e vai ter nos próximos anos, a gente realmente está trabalhando para sair dessa situação. Bom, é justificado que o Textor, por motivos pessoais e profissionais, não marcou presença nessa coletiva. Eu já imaginava que isso fosse acontecer, né? E até a gente brincou, com o Arthur Jorge ele não apareceu. Aí, o Botafogo ganhou com o Arthur Jorge. Que seja assim com o Martim Anselmi. Todavia, algumas informações importantes aí, né? Não tem data para o BAN sair, não tem nada simples acontecendo. Então é esperar. O que o Alessandro Brito comentou é esperar, tá? Então isso acaba derrubando aí uma série de situações, né, que foram colocadas nos últimos dias na imprensa, de facilidades e tal. Já fico até receoso quanto ao Christian Medina, tendo em vista essa fala do Alessandro Brito. Mas como ele disse, o elenco inteiro do Botafogo ele tem proposta. Desde o jogador mais desconhecido até o protagonista. Todo mundo tem proposta. Né? E todo mundo tem mercado. Isso significa que o Botafogo pode caminhar com as próprias pernas, fazendo vendas para que o dia a dia do clube não dependa de aportes da Eagle? Sim, mas vai ter que ficar se desfazendo de jogadores. Né? Vai ter que ter um rodízio, vai ter que ter esse entra e sai de jogadores. Isso, para mim, enfraquece o time, fortalece o caixa, mas enfraquece o time. Bom, curioso para saber o que o Martim Anselmi vai fazer com o que tem em mãos. E, é claro, na live de daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, vamos falar de tudo isso e mais um pouco, porque tem notícia exclusiva nessa live para vocês. Beijo grande, saudações alvinegras, fui. É isso aí, meus amigos. Vamos trazer mais informações sobre Luiz Henrique e sobre aí um possível retorno ao Brasil. Além disso, Cuiabano pode também estar retornando aí ao glorioso jogador Luiz Henrique, 25 anos, atacante, campeão da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro com o Botafogo, foi vendido ao Zenit, foi considerado aí rei da América em 2024
está recebendo sondagem do futebol brasileiro. E as últimas informações é que clubes aí como o Flamengo demonstraram interesse. Porém, o Luiz Henrique aí já deixou bem claro que um futuro retorno ao Brasil, ele daria preferência ao Botafogo. Lembrando que o Botafogo sofre aí um transfer ban na FIFA, ainda não caiu o transfer ban, mas segundo informações aí, o Luiz Henrique, jogador que pertence ao Zenit, está aí sendo monitorado pelo futebol brasileiro e o Botafogo tem preferência nas negociações. Isso porque o Botafogo foi quem projetou novamente o Luiz Henrique para o futebol europeu, com títulos aí, o Luiz Henrique na seleção brasileira. O Luiz Henrique tem um grande carinho aí, o Flamengo quer a contratação, mas se o John Textor colocar a grana na mesa, o chapéu aí é certo, o Luiz Henrique volta para o Botafogo. Está sendo ventilado aí, segundo informações aí, de alguns portais russos e de alguns portais brasileiros. O Luiz Henrique está sendo cotado para o futebol brasileiro. O nome aí pode estar pintando novamente no Botafogo. Outro nome que está aí sendo ventilado é o Cuiabano. Norte Forest faz jogo duro nas negociações, mas o Cuiabano pode retornar ao Brasil. Segundo informações, Vasco demonstrou interesse, mas como é o caso do Luiz Henrique, o Botafogo também tem preferência, cabe agora ao Botafogo derrubar esse maldito transfer ban aí, para que o Botafogo possa começar a anunciar os seus reforços que já foram contratados e anunciar aí mais reforços. Então, mais informações nós iremos trazer aí muito em breve. Torcida, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, tá bom? Lembrando que hoje tem Fogão em campo. Fogão enfrenta o Volta Redonda às 19 horas, horário de Brasília, no Newton Santos. Jogo comando de campo do Botafogo, com a estreia do treinador Martin Anselmo, que ontem deu duras declarações sobre o futuro, o futuro, o futuro de organização aí do Glorioso. Agora deixa aí, torcida, seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo relacionado ao Glorioso. Iremos trazer mais informações logo mais. Valeu, torcida, até o próximo vídeo, a próxima informação.